Olá, hoje vamos falar de política. O nosso entrevistado será o deputado estadual em exercício, Adenilson Rocha, do PSDB. Ele é o segundo suplente de Faisal Khalil e está em atuação na Assembleia. Nós vamos conhecê-lo um pouco mais, porque ele também é vereador de Sinop e empresário. Adenilson, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Você recebeu aí nas últimas eleições 19.800 votos, né? Está em atuação na Assembleia Legislativa. Eu gostaria que você também se apresentasse e já dissesse como é que está esse trabalho aí, esse tempo que você está atuando, que projetos você destaca nesse trabalho. Lidice, primeiro quero te parabenizar pelo programa, pela entrevista. É importante esse processo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes no sistema democrático, né? Acho que a imprensa ela tem uma força fundamental na hora das provocações, na hora das cobranças, mas na hora também de divulgar o que assuntos fazem, né? Então, esse quarto poder que a gente fala, que é a imprensa, é importante nesse processo democrático. Então, quero parabenizar você por isso e pode ter certeza que eu sempre estou à disposição. Falar para a população que está nos assistindo agora, para todos os internautas, meu nome é Adenilson Rocha, sou vereador da cidade de Sinop e agora deputado estadual. Nasci naquela região, na região norte, estado do Mato Grosso. Minha família veio para cá com apenas, vem em 74. Minha mãe era mineira, meu pai paranaense. Naquela descoberta que estava querendo fazer a região norte, né, de ser desbravada, a gente foi para a cidade de Colíder. Meu pai faleceu em 79 em Colíder, em dezembro. Em março de 80 eu nasci. Então, sou filho mais novo de 12 irmãos, sou caçula e nasci que na verdade era distrito de Colíder, na cidade de Itaúba hoje, que é uma cidade da região norte. Então, sempre fui crescido naquela região e com 3 meses eu fui para a cidade de Sinop, estou até hoje lá. A gente tem uma relação muito grande com Sinop, com a região norte. Eu até falo para algumas pessoas, vim para Cuiabá conhecer a capital, eu já tinha 14 anos, né? Então, sempre vivi naquela região. Fui para São Paulo quando eu tinha 20 e poucos anos. A minha vida inteira foi na região norte, porque minha família é uma família muito humilde. Fui picolezeiro, fui guarda-mirim, fui office boy, fui DJ também. E hoje estou aqui como parlamentar do estado do Mato Grosso para representar a minha região. 19.800 votos. Só na minha cidade foi 17.169 votos. Uma expressão mais votada da história de Sinop. Então isso é importante para mim. Eu falo assim, eu represento uma possibilidade, uma nova chance daquela região ter novas lideranças. Exemplo disso, todo mundo sabe como é a dificuldade com a saúde pública. Minha família inteira foi usuária do SUS. Minha mãe acordava cedo para ir para frente dos postos de saúde para poder ser atendida. Até o seu falecimento, ela faleceu dentro de um hospital regional aqui da cidade de Sinop. Eu tive uma perca de uma irmã minha em 2018 por falta de estrutura, por falta de ter tido atenção. Nesse momento eu tive inclusive uma briga muito ferrenha com o atual governador na época, Pedro Taques, por falta dessas estruturas que não se colocaram. Então minha pauta principal hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso é falar sobre saúde pública, algo que tem muito recurso, algo que não chega no final das pontas para o atendimento da população. Nós precisamos dar melhor atenção nesse sentimento aí. A população na ponta, ela vive em momento de muitas vezes de um salário mínimo. Esse salário mínimo ela tem que pagar aluguel, ela tem que colocar comida na boca da sua família, dar sustento, dar material escolar, tudo. E quando naquele momento o líder da casa fica doente, procura uma saúde pública na hora que tiram a dignidade dele, fazendo sofrimento em fila, fazendo a sua família sofrer por falta de não ter saúde pública. Então, esse é meu papel principal aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, brigar pela saúde do nosso Estado do Mato Grosso. Algum projeto que você vai aderir, batalhar ou pretende propor nesse tempo que você está... É que a gente fala assim, um dos conceitos principais, né, que eu sempre falo de parlamentar, que muitas vezes nós temos duas funções com qualquer parlamentar. Hoje o legislador ele tem um papel que é de criar leis, mas também de fiscalizar. E eu acho que o papel segundo momento é mais importante do que você muitas vezes ser um legislador, porque a fiscalização é importante.
você cobrar, você brigar é importante. E nesse primeiro momento agora, que a gente fala o seguinte, não adianta eu vir para cá com várias ideias de enlatar, de fortalecer, de formatar ali em processos ali, que vai simplesmente burocratizar mais o sistema. Nós temos que agora descobrir onde está o problema, em que momento está o problema, avançar, pedir que coloque mais especialidade na região norte do estado do Mato Grosso, que seja parceria pública-privada, chamar os prefeitos para conversar, fazer audiência pública, como a gente solicitou essa audiência pública que vai ter na região norte do estado do Mato Grosso. É um pedido meu como vereador, para o deputado Faisal, para a própria Comissão de Saúde, que foi aprovada agora, que dia 17 vai ter essa audiência pública, é esse processo. Então é uma das coisas que eu quero fazer. Agora, projeto que eu quero deixar de um legado colocado, é uma das coisas que eu falo sobre a violência contra a mulher, contra crianças. Quando chega muitas vezes um agente público em uma unidade hospitalar dessa, ele chega lá, por exemplo, com a mulher acabou de sofrer uma violência, uma criança, eles chegam lá de uma forma esterilizando todo o problema. Olha, essa aqui é uma mulher que acabou de sofrer violência, na frente de todo mundo. O que eu quero fazer é um espaço diferente, um espaço lilás, um espaço de acolhimento. Então, por exemplo, chega uma mulher ou uma criança, ou quem for que seja, olha, encaminha ela para a sala lilás. Lá é um local que vai ter acolhimento, vai ter tratamento psicológico, vai ter aquela função toda para que ela possa ser tratada de uma forma diferente. Ela já passou pelo sofrimento, então ela não tem que passar por um desgaste emocional, psicológico. Então isso eu vou criar um projeto agora, quero sentar, inclusive quero sentar com a própria primeira-dama, que eu vi que o sentimento real dela de lutar contra de fazer um sistema diferente nesse processo e dizer a importância disso. Eu sei que é algo pequeno, mas para aquela mulher naquele momento vai ser algo gigante e algo grande. Uhum. Ainda na questão da saúde pública, você relatou aí toda a sua história na região familiar e nós vimos momentos diferentes no pós-pandemia. Na pandemia, especialmente, houve a necessidade de se montar estruturas para que se atendesse o máximo possível. A questão das vagas das UTIs no estado foi bastante polemizada. Nós, na época, recebemos aqui a presidente do Conselho Federal, Regional de Medicina, CRM. E falando da preocupação de que havia já uma demanda de UTI que não era atendida e a pandemia trouxe essa estrutura e a preocupação essa estrutura vai permanecer, vai haver ainda essa ou vai agravar essa demanda. Então, assim, para a região, como é que o senhor avalia hoje a situação em relação especialmente a UTIs e o que é, na sua visão, mais urgente para essa área da saúde pública? A gente fala assim, o Covid, essa pandemia, ela demonstrou o real cenário da saúde pública do Brasil. Sucateada, sem estrutura, sem suporte necessário para cuidar da população. O que nós temos que pegar de ensinamento desse processo é que nós precisamos avançar muito na saúde. E esses investimentos que foram feitos de uma forma rápida, de uma forma eficaz para tentar barrar toda essa pandemia, a gente tem que cuidar para que ele não seja sucateado e desmontado. É uma das coisas que nós brigamos muito. A gente tínhamos ali em Sinop, nós temos em Sinop somente 10 leitos de UTIs adultos, que está lá funcionando. Na época da pandemia chegou a ter 40. Agora, nesse exato momento, lá em Sinop só continua os 10. Isso é ruim. Então, a gente tem que, o que acontece? O que a gente tem que avançar? Buscar que esse processo, inclusive com os prefeitos que montou, com o governo do estado, que não desmonte todo esse processo. Então, se tinha 10, vamos avançar para 20, porque a região cresce. E a pandemia ela foi muito, muito cruel conosco. Quantas pessoas não tiveram sua vida tirada por algo que nós achávamos que não era tão letoso, que não era tão algo que pudesse chegar no fim que chegou. Mas o real motivo era o quê? Era o sistema de saúde que estava hoje em deficiência e ainda continua em deficiência. Se você analisar hoje, não há como se dizer mais que na altura que nós estamos agora, em 2023, pessoas morrerem por pedra no rim e morrem. Diariamente, pessoas que têm pedras no rins, ficam ali anos e anos esperando que seja tirado em sofrimento, os seus rins para e vai parando todo aquele processo e acaba falecendo. Apendicite, algo tão assim que a gente fala, como? Mas está morrendo, porque falta de procedimento, falta de cirurgias naquela região. O que parece que a alta complexidade, o processo que eu falo para todo mundo é o seguinte, ela só está ali para poder
resolver aquele problema do momento, imediato ali, mas ela não está aquele momento assim do dia a dia. Aí é um trabalho que os próprios prefeitos precisam se avançar na atenção básica, porque a atenção básica, quando não é bem cuidada, ela chega no final se tornar média e alta complexidade, aí utiliza UTI, utiliza vários setores. Outro problema que nós temos que ter muita região ali, nós estamos cortados pela uma BR-163. Aquela BR-163 é um lugar muito perigoso, temos muitos acidentes, muitos traumas. Esses traumas, ele resulta na onde? Cai dentro do hospital regional, tirando também aquelas pessoas que estão aguardando. As cidades crescem muito, coloca-se muito veículos na rua, cresce também o quê? Os acidentes de trânsito. Na onde vai cair? Dentro do hospital. Então, tudo isso cria, né, essa história da saúde de ter um consumo muito alto. Então, nós vamos fazer o quê? Um trabalho bem de base para que retorne. Acho que os municípios precisa também sentar, se auto-organizar, o Estado precisa se organizar no conceito. Falava-se agora de manhã em outro local, nós temos direito à saúde, é constitucional. Não é isso o artigo 5º, diz que nós temos direito à saúde? Não é algo que nós falamos, está garantido na Constituição? Mas, Lídia, se você, nesse exato momento, precisar de um procedimento que você não tem condições de pagar e precisar usar o SUS, você não vai ter o acesso. Aí você vai ter que ir numa defensoria pública ou pegar um advogado, entrar com uma ação para que o juiz fale assim, realmente ele tem direito à saúde e intima-se o prefeito ou o governador, o secretário em tantas horas que cumpre isso aqui. Poxa, você tem que entrar na justiça para buscar o que já é de direito seu? É isso que eu falo para você, que a gente tem que mudar esse conceito. E é uma das coisas que eu sempre falo com todo mundo. Tudo tem solução, menos a nossa perca da nossa vida. Então nós temos que cuidar da população do estado de Mato Grosso. E é isso que é meu dever, é minha missão. Mostrar que a gente consegue sim fazer uma política diferente, uma política mais tranquila, uma política mais harmônica, uma política que vai trazer o resultado. Você pode dizer assim, poxa, o Adenilson é um cara que só pensa em utopia. Não, eu não penso em utopia, eu penso numa realidade. Saúde não falta dinheiro. Nunca ouvi dizer para vocês, que, em algum momento, que o governo federal deixou de mandar dinheiro para o estado ou para o município. Nunca vi essa parte. Eu vejo que saúde ela tem muito recurso, há muito desvio, há muitas empresas corruptas nesse processo, há profissionais corruptos, não são todos, mas temos uma boa parte que a gente precisa fazer uma reciclagem aí e mudar. Essas OCIPs, essa organização, fazer uma lapidagem aí para verificar quem são montados somente para poder ter fins lucrativos, que não é o objetivo principal desse processo. O fim lucrativo de uma entidade como essa é trazer um serviço social sem resultado, sem lucro. Está bem claro a forma, o formato. Muitas vezes são empresas que compram essas instituições para prestar o serviço, para pensar no lucro. E aí a gente fala, a fatia já é pequena, e você tem que dividir mais um pouco, acaba tendo todo esse resultado que chega o quê? O sofrimento da população. E aí você pergunta, tá, mas você está aqui por quem? Quem te colocou? A quem manda o meu mandato, que é a população. Que é aquele cidadão que vai lá nas urnas no domingo de manhã e vai lá e vota. Ele que acreditou em mim, ele que falou assim, você vai ser um representante, você vai ajudar. Agora que eu estou aqui, eu falo, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, eu tenho que me colocar como ele. Então eu nasci da base, eu sei o sentimento. Eu não sou filho de herdeiros familiares, eu nunca tive, eu falo para todo mundo assim, política não é herança familiar, é transferido para o pai, para o filho, para o avô, não. Eu sou o primeiro político da minha família, ninguém era político. A minha família era qualquer família de qualquer história aí de falar, político? Não, eu vou conseguir, eu vou lutar. Agora ele tem orgulho de mim, porque ele sabe do trabalho que eu sempre fiz e com muita honestidade, com muita transparência. Falando do seu trabalho, então, junto à Câmara de Vereadores de Sinop, nós recebemos aqui alguns destaques, né? Lei da Liberdade Econômica, uma lei que proíbe incentivos fiscais para empresas denunciadas por corrupção ou improbidade administrativa. Que destaques, né, o senhor traz aí em relação a essa atuação no Legislativo Municipal? Eu, quando entrei, sempre fui um cara combatente, né? Eu sempre fui da seguinte forma, a gente precisamos combater o que está errado, né? Quando você fala de liberdade econômica, eu sou um cara liberal. Eu acho que o Estado ele precisa ter algumas pautas, saúde, educação e segurança. O restante tem que deixar nós, iniciativa privada, trabalhar e produzir. Olha que gigante é isso aqui.
Olha aqui que uma ideia do Romilson de criar um processo, de virar todo esse sonho que hoje, olha, é tanta equipe, tantas pessoas. Imagina se o Estado fosse interferir. Falar, não, peraí, você quer abrir? Não, vamos pensar assim. Eu vou te dar para você esse espacinho, se você querer fazer uma TV web, você vai ter que conversar comigo, vou ter que dar uma licença para você. Isso é interferência do Estado, o Estado está interferindo, então eu não acredito nisso. Eu acredito que o Estado ele tem que somente ser esse parte principal ali, que seja ali essas interferências, o restante tem que deixar a população trabalhar e produzir. Nosso país é muito rico, população muito criativa, nós somos empreendedores natos. Então nós temos que produzir. Por isso que eu apresentei a Lei da Liberdade Econômica na cidade de Sinop, foi a primeira do estado de Mato Grosso a ser aprovada para liberar o empreendedor, aquele pequeno que estava lá ajudando, aquele que tinha um sonho, aquela vontade, dizer para ele o seguinte, você não precisa ter interferência do Estado. O braço do Estado, do município aí, deixa ele aí, vai trabalhar, vai produzir. Vai gerar SSQN, vai gerar ISS, vai produzir, vai lucrar. Ponto. É isso que nós acreditamos. Então a Lei da Liberdade Econômica é esse conceito que eu sempre defendi. Uma das questões, quando a gente fala, por exemplo, de proibir essas empresas que elas estão interferindo em questão de quesito de corrupção, eu vejo assim, poxa, a empresa já lesou o patrimônio público, já está lá fazendo as coisas. E aí quando surge alguma coisa que seja viável para as empresas, ele vai participar e vai ter o benefício também? Quando eu falar, a empresa X, ela participou de uma corrupção, de processo, está lá sendo processada. Aí surgiu um refis de IPTU, ela vai lá e pede o refis e o município dá para ela. Mas e o prejuízo que ela deu? Qual que é o incentivo que nós damos para aquele empresário que fala, você vai ser um empresário do bem, você não faz nada de errado, você vai fazer tudo certo, você vai ter sempre benefícios. Daí ele fala, olha, peraí, eu estou fazendo tudo certo, o outro fazendo tudo errado, tem o mesmo benefício do que eu? Não pode. Então, por isso que apresentamos essa lei, foi aprovada e deixamos bem claro, nós não vamos aceitar esse tipo de situação. Eu acho que nós temos que apoiar as pessoas, as empresas que querem trabalhar, querem fazer o correto, querem produzir. Agora, quem está na maldade, temos que tirar fora, porque eu falo o seguinte, não são empresários. São pessoas que têm problema aí, que eles precisam primeiro resolver o problema dele. Inclusive, eu falo assim, tem uns que até bandidos são. Bom, falando de eleições 2024, qual é a sua pretensão? O senhor pretende sair a uma nova candidatura, né, candidato à reeleição para vereador, ou pensa também em uma candidatura para prefeito? Não, eu não sou candidato mais a vereador, eu sempre fui muito pontual nas minhas falas, né? Tem pessoas que pegam e falam assim, mas peraí, você está falando um negócio lá na frente. Não, não sou candidato a vereador mais. Eu conversei com o meu grupo, falei, estou no segundo mandato, tudo que eu fiz poderia fazer como vereador, já consegui fazer, acho que já está suficiente. Se eu ficar, eu vou voltar numa coisa que eu não acredito, que é a zona de conforto. Para mim a zona de conforto é muito, muito ruim, eu sou um cara muito acelerado, gosto de produzir, sempre novas expectativas, novos processos. Então, como candidato a vereador, não sou mais. Outros projetos, eu venho sendo muito cobrado, inclusive, pelo próprio deputado estadual Avalone, que é presidente do PSDB Nacional, ele já me convocou para que eu possa colocar meu nome à disposição como candidato a prefeito. O próprio Eduardo Leite, que também pediu, que é da Nacional, que a gente possa também colocar nosso nome, que o PSDB precisa criar novas oportunidades aí. O próprio deputado federal Nilson Leitão vem trabalhando muito firmemente, conversando muito comigo esse processo. Eu sou da seguinte visão. Eu falo para todo mundo o seguinte, não adianta a minha vontade prevalecer o que é a vontade das pessoas. Eu tenho a visão do seguinte, meu sonho é meu sonho, não é o sonho de uma cidade, não é o sonho da população. Então, se esse sonho for só meu, não vale a pena. Eu preciso que o sonho seja de todo mundo, de uma população. Então, o que eu sempre digo, o que eu vou fazer em 2024, eu vou deixar na mão da população da cidade de Sinop. Ela que vai decidir o que ela quer de mim. Se ela quer que eu seja algum candidato a alguma coisa, eu sou jogador, estou pronto para qualquer disputa, qualquer embate. Se ela falar, não, você vai ficar paradinho ali e vai ficar só no bastidores, estou à disposição também. O que a gente não pode fazer é algo que vá, em algum momento, falar que você tem que fazer. Que eu vou fazer. Não, tem que ser plural. Singular é ruim. E eu preciso entender que a cidade de Sinop é maior do que todo o nosso conceito e a nossa vontade. Então, 2024, vou deixar para discutir em 2024, vou me preparar para o que a população me escolher, se a população me querer, o grupo me quer, eu não posso dizer não.
Se a população falar, nós queremos você, o grupo quer, eu não posso dizer não. Porque quando eu precisei de todos, eu fui no bairro e pedi voto, agora eles vão falar para mim, opa, agora queremos você. Eu não posso dizer não. Só que isso tem que ser uma vontade da maioria, não minha, somente das pessoas. Eu vou falar o seguinte, eu estou pronto para qualquer tipo de embate, para qualquer campeonato. Eu sou jogador. Eu acho que é isso que nós temos que identificar. E a gente fala assim, nossa vontade não tem que ser superior à vontade de uma cidade como a cidade de Sinop. Eu estou como deputado agora, vou focar nesses 30 dias que eu estiver lá para ajudar a região norte do estado do Mato Grosso. Depois, deixa eles decidirem por mim. Ok, muito obrigada novamente pela sua presença aqui na Rede TV. Eu que agradeço, Lídia, estou à disposição. Primeiro, obrigado mesmo aí a todos do RD News por estar dando essa oportunidade de estar conversando com vocês. Isso é importante para nós e eu quero me deixar à disposição de vocês. Meu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, nesse período que eu vou estar aqui, pode me provocar, pode conversar comigo, pode me chamar. O que eu quero mesmo é fazer essas provocações, para a gente poder fazer uma política diferente, por cima de tudo, uma política do bem que eu sempre fiz. Tá joia, obrigada. Nós conversamos com o deputado estadual Adenilson Rocha, do PSDB. Ele é segundo suplente de Faisal Calil e está em exercício na Assembleia Legislativa. É também vereador de Sinop. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.